boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje no capítulo 10 da Lei de Liberdade, no primeiro item, liberdade natural. Pergunta Kardec: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, ou seja, vangloriar-se, meus irmãos, de gozar de absoluta liberdade? E a espiritualidade responde: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E assim, nós vamos nos valer de uma reflexão de Miramês que nos diz: liberdade é um ponto de difícil entendimento na interpretação das leis naturais. Toda liberdade é relativa aos espíritos de conformidade com a sua evolução espiritual. E ele continua: ninguém pode glorificar-se ante seus irmãos de ter plena liberdade, porque ninguém pode viver só. Uns precisam dos outros e todos de Deus. Então, vamos exemplificar.
Assim como o rico depende dos irmãos que produzem os bens e os serviços que ele consome, os pobres precisam do emprego, dos recursos que o rico, o bom rico, emprega em benefícios sociais. Não é verdade? Ou seja, a liberdade do ser humano, meus irmãos, ela é condicionada ao seu relacionamento com os outros irmãos de caminhada. Nós não temos liberdade absoluta. É importante entendermos que o nosso direito termina onde começa o direito do nosso irmão. Como nos ensina a regra áurea, né? Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Difundida pelo cristianismo e por outras tantas religiões do planeta, essa mesma regra. Ela nos dá a dimensão dessa interdependência e respeito que temos que ter pelo nosso próximo. À medida que nós vamos nos conscientizando e colocando em prática esses ensinamentos, nós passamos a ter consciência cada vez maior dos valores a cumprir no exercício do nosso livre-arbítrio, agindo não por obrigação, mas naturalmente, por devoção, como o fizeram e nos exemplificaram o nosso mestre, Chico Xavier e outros tantos, né? O que nos propiciará elevação espiritual. É o dever cumprido que vai nos dar a grande liberdade. Jesus, nosso maior exemplo de liberdade, nos disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que mais serve. Quem tem liberdade, meus irmãos, não se vangloria, não depende de aplausos mais, não depende do reconhecimento, nem sente-se mal pela crítica negativa que possa receber. Quando a gente ainda se preocupa com esse tipo de coisa, denota falta de liberdade. A gente pode lembrar os primeiros cristãos, eles não se incomodavam com o que os outros pensavam quando eles estavam indo para os circos romanos serem devorados, serem sacrificados, e eles entravam cantando. Eles entravam louvando a Deus. Eles haviam encontrado a verdadeira liberdade, a liberdade interior, espiritual. Nosso mestre, espírito mais grandioso que habitou a Terra, não dependia de nada disso, né? Que eu vangloriasse, que eu elogiasse. Ele se autoconhecia. Francisco de Assis também esteve livre, feliz consigo próprio, com as potencialidades que ele desenvolvera, independente de qualquer julgamento a seu respeito. Ele era livre. Portanto, não é verdadeira a liberdade que algumas pessoas buscam a qualquer custo, passando por cima dos outros, não respeitando o outro como ele é. Às vezes, valendo-se até de despotismo para impor-se, o que é diametralmente oposta à liberdade plena no exercício do amor ao próximo, que os espíritos evoluídos nos exemplificaram. Certo? Vamos à próxima questão. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E a espiritualidade responde: nas do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta.
E eu vou lá em Miramês mais uma vez para beber na fonte do conhecimento que ele nos traz. E ele faz assim: liberdade absoluta só existe para Deus, Criador de todas as coisas. O criado, ou seja, a criatura, né, já é dependente do Criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro da criação, mas somente Ele. No que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade, pela barreira do respeito uns para com os outros. Então, meus irmãos, afinal, nós estamos submetidos às leis de Deus, não é verdade? Dentre elas, a lei de sociedade, ou seja, de ajuda mútua. Da mesma forma que eu quero exercer a minha liberdade de escolha, preciso respeitar a liberdade de escolha do outro. Dada a nossa imperfeição, isto ainda é muito difícil, não é? Conforme a gente verifica no nosso cotidiano. Então, para a gente entender essa liberdade do Pai, Ele sim nos controla através das suas leis, não é? Para vivermos bem, temos que obedecer às leis de Deus, que trazemos gravadas na nossa consciência. Mas quantas vezes a nossa consciência diz para a gente, não, mas a gente ainda tolos, não é? Teimamos. E aí a gente tem as consequências em função da teima, não é verdade? O mestre resumiu essas leis naturais em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nos afastarmos do cumprimento da vontade de Deus, ou seja, das suas leis, nos afastamos da liberdade, da felicidade que almejamos para nós. Mais tempo estaremos presos à roda de reencarnação ou de samsara, né? Daí o conceito, conhece-te a ti mesmo. Se eu sei o que eu sou, eu conheço os meus limites e eu não preciso invadir o limite do outro, porque o meu limite me basta. O meu limite interior me dá a minha liberdade interior e ela me basta. Eu aprendo a respeitar o limite do outro e a servi-lo conscientemente. Não mais preciso de esforço para tal. Ajo naturalmente, no bem e no amor. Quer ver um exemplo? Dr. Bezerra, né? Ele ajudou tão espontaneamente, né, que ele morreu pobre. E ele foi um homem bem-sucedido, ele foi empresário, ele foi político, ele foi médico, mas ele doou-se espontaneamente, adquiriu essa liberdade interior, até de conquistar a condição de ir para uma esfera mais sutil. Mas como caridoso, ele pediu autorização para permanecer mais um pouco perto de nós. E ainda dirige, né, muitos trabalhos de cura em diversos pontos de casas espíritas espalhadas pelo Brasil, não é verdade? Essa condição nos parece muito difícil, não é? Atingir essa condição, distante de nós ainda. Mas é uma meta. Nós reencarnamos para isso, para a evolução espiritual. Então, a nossa dificuldade é porque a gente realmente ainda está esperando o aplauso e ainda ficamos tristes com as críticas. Perseveremos, então, meus irmãos, no autoaprimoramento que um dia conquistaremos
a liberdade interior, que eleva nosso espírito ao praticar o amor pregado por Jesus. Vamos à questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E a espiritualidade responde: de modo algum. Porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, o direito é próprio da natureza. E Miramês nos diz que nossos direitos são limitados pelo direito do próximo. Nós já vimos isso, né? E que os limites são traçados por Deus, para que haja paz para todas as criaturas. E aí, se nós buscarmos cumprir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós seremos bem inspirados em nosso livre-arbítrio, porque quando nós agimos no bem, quem está próximo de nós? Bons espíritos, que nos inspirarão a boas resoluções, não é verdade? Então, vamos nos respeitar, respeitando o nosso companheiro de caminho, tomando aquelas decisões que não ferem nossos princípios de amor e de fraternidade. Ao tempo que entendemos que ninguém pode nos obrigar a fazer o que nós não desejamos, é necessário entender até onde vai esse modo de agir, de um desejar que o outro haja de determinada maneira. Até onde vamos caminhar ao lado do outro, muitas vezes procurando agradar, fazer algo que a gente sabe que o outro goste, entendeu? Isso deve ocorrer, meus irmãos, é claro, espontaneamente. Uma doação natural, não violentando-se a nós mesmos, entendeu? Violentando as leis de Deus. Porque, por exemplo, se eu sei que o meu irmão de caminhada não está fazendo uma coisa certa, eu vou abraçar aquela causa para dar o braço a ele, a se afundar mais e eu me afundar junto? Não posso. Então, o Pai nos dá a razão, exatamente para sabermos discernir. E se nós vibrarmos no bem e no amor, a gente vai pedir: Senhor Jesus, me ajude. Ele está me pedindo esse tipo de ajuda. Mas eu sei que eu não posso dar, eu não vou estar ajudando. Então, é isso. A gente não pode se violentar para fazer algo que a gente sabe que vai ferir as leis de Deus e vai nos comprometer com a nossa evolução. Outro ponto a observar, meus irmãos: dadas as nossas imperfeições, hoje ainda são necessárias leis, normas de sociedade que nos obrigam a respeitar o direito do próximo, com multas para os infratores, não é? O exemplo clássico são os estacionamentos específicos para idosos e deficientes. O bom senso deveria prevalecer, né, entendendo-se deixar as vagas localizadas mais próximas das entradas dos locais às pessoas com dificuldade de locomoção. Porém, nesse estágio evolutivo que estamos, alguns de nós, mesmo com lei, desrespeitam o seu cumprimento. Então, ainda estamos nessa meta de busca de aprimoramento. É preciso entendermos o ensinamento de Miramês. Ele fala assim: olha, a nossa liberdade natural cresce com o crescimento da fraternidade universal exercida em nossos caminhos. É isso que o Pai espera de cada um de nós. Vamos à questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais
de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados. E aí a espiritualidade responde: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, Miramês fala assim, olha, aquele que pretende parecer desperto em seus valores e não o é, engana-se a si mesmo. Mas, como todo engano é breve, ele mesmo desconfia do seu comportamento. E a dor, os infortúnios e todos os tipos de problemas fazem com que ele modifique o modo pelo qual vive, ganhando condições no trabalho de libertação para se libertar definitivamente. E isso me lembrou, quando eu li, uma história contada em palestra espírita de um certo expositor espírita, que na casa espírita ele era brilhante, ele era admirado por muitos, não é? E ele pregava os valores morais do evangélico como ninguém. Era simpático, bastante respeitado, né? Mas em casa ele era um déspota com a família. Era outra face dele, né? Um belo dia ele estava lá fazendo a sua exposição e a família dele vai entrando por dentro da casa espírita, carregando a mudança na cabeça. E ele, como um déspota, leva um susto e fica querendo entender o que era aquilo, não é? E aí ele pergunta, o que está acontecendo, né? E aí os familiares respondem, nós estamos nos mudando para cá, porque aqui o Senhor é tão bonzinho, é tão cumpridor, né, das leis de Deus, e a gente quer desfrutar dessa parte do Senhor. Então, meus irmãos, ele foi ali desmascarado, né? Ele questionou, né? E ali ele passou pela grande prova da vida dele, porque ele era hipócrita, era um falso profeta, não é? Há aqueles irmãos que fora de casa são liberais, né? São ombro amigo das pessoas, condescendentes, mas na intimidade do lar agem de forma completamente diferente. Eles querem que a família cumpra exatamente o que ele acha certo. Então, é outro tipo de hipocrisia, não é? Não respeita, né, o limite do outro. Assim, Kardec, né, meus irmãos, como hábil educador, ele questionou a espiritualidade das máscaras sociais, da hipocrisia humana, né? Para serem aceitos fora de casa e usufruírem das vantagens desse comportamento, muitas pessoas vivem comédias, não é? É preciso que nós despertemos se nós também não estamos usando máscaras, entendeu? Para isso, a doutrina espírita nos instrumentaliza, né? Na autocrítica, no conheça-te a ti mesmo, da questão 919 do Livro dos Espíritos, para nós nos melhorarmos, para que possamos sermos uma persona só, em qualquer lugar. Todos nós precisamos vigiar para não utilizarmos máscaras e também, pelo crivo da razão, distinguirmos os hipócritas, os falsos profetas, para a gente não entrar naquela coisa equivocada. Precisamos nos conscientizar que a liberdade de ser bom corresponde a uma grande responsabilidade de praticar o bem. Que liberdade não se recebe, se conquista com nossos esforços.
e que Jesus, quando esteve aqui na Terra, irradiou sua tolerância para com aqueles que descuidam da vivência das leis naturais. Porque ele dizia: vá e não peques mais, para que nós também não deixemos criar em nós aquela nós somos perfeitinhos, não. Sermos solidários com quem ainda está caindo, que nós também estamos passíveis de quedas, que todos somos muito imperfeitos. E aí tem a 828A, para finalizar. Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, aí a espiritualidade responde: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade, eu vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então, a gente vai lembrar daquele ensinamento, né? A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Nós sabemos que o espírita, pode dizer o que for, menos que ele não sabe. A nossa responsabilidade é maior que de outras pessoas que não têm o conhecimento trazido pela espiritualidade. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas fazem o cartão lá na Ramatiz e elas abandonam, porque elas falam assim: é muita responsabilidade, eu vou deixar para outra encarnação. Entendeu? Porque depende de esforço. A gente sabe que depende, que não é moleza, não. A espiritualidade afirma que não é a questão do ter maior inteligência ou mais conhecimento, é o de não aplicar em si mesmo. A fé sem obras é morta, como nos diz Tiago. Portanto, a fé só alcança sua credibilidade diante de Deus quando unida às obras que nós vamos fazer no dia a dia. Uma fé morta, ela não é justificável, pois não produz mudanças em uma pessoa. É preciso lembrar que fora da caridade não há salvação, meus irmãos. A espiritualidade afirma que o homem simples, com menos conhecimento, mas que saiba respeitar o próximo como a si mesmo, que pratica a lei do amor a Deus e ao próximo, ou seja, que é sincero a esses princípios, está mais adiantado no caminho evolutivo que leva a Deus, porque construiu a paz em seu coração, em seu interior. E assim, ele está mais à frente na caminhada evolutiva do que um que pretenda parecer o que não é. Este último só tem verniz, porém, falta-lhe a riqueza espiritual em seu interior. É o tesouro escondido que hoje nós estudamos no primeiro horário, no estudo das parábolas, quando a nossa alma já está enriquecida pelos valores morais que o Cristo nos trouxe. Muita paz, meus irmãos. Agora a palavra está com o nosso querido Celso, para dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Eu tenho certeza. Isso aí, Celso. Coragem, que coragem! Boa tarde, todo mundo, salve, salve. Grande Norminha, mais uma vez com excelentes explanações. E eu fiquei prestando atenção, você falou assim, deixa para a última, para a próxima encarnação. Eu estou aqui porque eu deixei para a próxima. Essa é a próxima. Nós todos, Celso.
Só que eu não sabia que ia ser desse jeito. Ah, deixa para a próxima, entendeu? Aquela coisa, é agora. É. O quê? Não tem para onde Só correr. piora, não, só. Melhor, piora não, desculpa. Só complica. Complica. Piora não, Imagina, só complica. sabendo disso, você acha que eu vou deixar para a próxima agora? De Não. jeito nenhum. O Whey vem correndo para ele, não posso perder essa. Imagina. Fica faltando só o carimbo de hoje no meu passaporte para o mundo de regeneração. Imagina. Que legal! Aí chega lá, São Pedro puxa os cerados espirituais. Ó, tá faltando aqui. Volta amanhã. De jeito nenhum. Então vamos lá, minha gente. Dando sequência aqui ao nosso estudo dessa tarde, noite, de sábado. A gente vai passar para a questão 829, que tem subtítulo ali, ó, a escravidão. E a pergunta é o seguinte: existem homens que estejam destinados, por natureza, a ser propriedade de outros homens? Olha só que interessante. Cara, o cara já foi destinado, predestinado. Não, não, meu irmão, você não vai escolher. Ó, por natureza, você já vai encarnar desse jeito. Você já vai, você não tem direito à liberdade, você não tem direito a nada. Nem pensar você vai, que você já está aqui o teu código barra, você vai ser propriedade daquela pessoa ali e acabou. Ou daquele sistema, ou daquilo ali, acabou. Então, é meio esquisito, né, essa coisa aqui. Então, a resposta: toda submissão absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Caramba, Norminha falou aí direto da questão da liberdade, não é? E a lei de Deus, ou as subdivisões das leis que a gente tem estudado aqui, né, da lei maior, elas sempre vão privilegiar o ser na sua liberdade, não é? As leis de Deus não são punitivas, elas são educativas. Elas nos recolocam, nos recondicionam, tal e tal, mas de forma nenhuma aprisiona. Muito pelo contrário, né? A gente recebe muitas vezes o entendimento dessa lei como crianças, espiritualmente falando. E aí, qualquer criança que tomar uma negativa vai se sentir impedida de fazer a coisa. O meu direito, aí joga logo na cara, é um direito meu. Aham, sei. Espernei tudo, cheia de razão. Mas, então, se é contrária à lei, isso não pode ser uma destinação natural. O homem não pode ter um destino natural a ser propriedade do outro. Isso é contrário à lei maior. Isso é contrário à lei de Deus. Tá? Tem alguma coisa esquisita aqui. Então, complementando, a escravidão é um abuso da força, ó, abuso da força. Então, a gente imagina que tem alguém que pode mais e alguém que pode menos. Né? O que pode mais, egoisticamente pensando, só visando o seu lado, usa essa força para subjugar os outros, que têm menor força, em seu próprio benefício, não quer saber de nada. E desaparecerá com o progresso, como desaparecem pouco a pouco todos os abusos. Então, ele já chama aqui a lei do progresso junto. O progresso é uma lei. Antigamente, hoje, num sábado, amanhã, domingo, a gente estava se preparando para ir ao evento de domingo em praça pública, que eram as execuções. Não é? A gente ia lá, era uma coisa natural. Né? Enforca, queima, tal, essa coisa toda. Né? Então, era um evento. Então, essas coisas que hoje são abusos, com o progresso, elas vão tomando um outro entendimento, as pessoas vão percebendo diferente. Vão chegando ideias para libertar essas mentes desse aprisionamento, né, de destino por natureza, de que é assim mesmo, não é assim que funciona. Então,
toda submissão absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Acabou. Não fala mais nada. Certo? Lembrando, Deus Pai, criação, filho. Qual é o pai que quer aprisionar o seu filho? Qual é o pai que quer tirar a liberdade do seu filho? Liberdade de ser, de ir, de fazer, de estar, né? Conduzir, orientar, educar é uma coisa. Agora, aprisionar é outra completamente diferente. É lógico que se existem leis, como a Norminha falou aí, que são educativas e quando são infringidas vem uma punição, é porque nós ainda precisamos disso. Né? Você precisa de alguém ali, porque se deixar solto, põe no pátio. Ih, meu irmão, vai se perder. Já era. Se perde. Então, precisa de marcas, de regras, de roteiros, até mesmo que essa criatura, quando está sendo enquadrada, ela esteja contrária àquilo, porque ela não alcança o porquê daquele enquadramento, o porquê da necessidade de enquadrá-la, educá-la no sentido da lei maior, porque senão ela se perde. E aí ela vai uma encarnação embora de novo. Mais uma. Aí quando chega no mundo espiritual, meu Deus, se você soubesse, entra na fila e aguarda. Não tem jeito. Certo? Aí tem um comentário do Kardec aqui, ó. A lei humana que autoriza a escravidão é contrária à natureza. A natureza, lei de Deus. Porque iguala o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Veja, ele fala aqui, o homem e o animal. Nós estamos no reino nominal. Nós já ultrapassamos o reino animal. Se nós estamos num reino acima, onde nós temos, além do instinto, que permanece ainda, a inteligência, o raciocínio, que no reino animal não tem, está ali meio ainda embrionário, e só isso basta para nos diferenciar. Então, quando um cidadão compara o outro a um animal, ele está colocando esse cidadão no reino inferior. Ou ele está se colocando numa situação superior. É complicado isso. Então, a gente precisa prestar atenção nos movimentos que acontecem dentro da lei do progresso, que é a lei que nos rege também, e esses movimentos, de tempos em tempo, dentro desses movimentos, surgem ideias libertárias, libertadoras, que, como num passe de mágica, num estalar de dedos, varrem todos aqueles costumes que antes eram ditos como os naturais e destinados por natureza. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai para 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, aí já parei aqui, como assim? Costumes de um povo, o que é isso? E os que se aproveitam dela merecem ser condenados. Vou ler de novo. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que se aproveitam dela merecem ser condenados, uma vez que se beneficiam de um hábito que lhes parece natural? Caramba, então eu vou... Quer dizer, qualquer um pode advogar. Não, isso aqui é costume. Sempre foi assim. A gente, não, isso aí, ó, meu bisavô, minha tataravó, lá o meu descendente, o meu ancestral lá no século XII já fazia isso, então é normal. Não tem por que mudar essas coisas. Não tem sentido. Merecem ser condenados, merecem ser responsabilizados, né, pelos seus atos. Atos de crueldade, atos de violência, atos de desqualificação do ser humano, desvalorização do ser humano, uma série de situações. Então, se esconder na questão como se fosse um hábito, uma coisa comum e natural, é porque você não trocou de lado, troca de lado. Vai você para lá, irmão. O que você vai achar? Não, peraí, não, mas aí é diferente. Não tem diferença. É tudo a mesma coisa. Então, está querendo livrar a cara do malandro aqui, porque é costume. Entende? Então, não funciona desse jeito. Vamos à resposta. O mal é sempre o mal, e todos os argumentos enganosos não farão com que uma má ação se torne boa. Cara, isso não tem sentido. Não tem meio mal, não tem meio buraco. É um princípio, assim, não, já é.
já está acontecendo, certo? A pessoa fala assim, ó, princípio de incêndio, já tem incêndio ali. Já está pegando fogo, amigo. Não tem esse negócio de princípio. Aí, quando alastra, não, é um incêndio. Não. Se nós tivéssemos lá no princípio prestado atenção nessas questões de destinação natural e não sei o quê, hoje nós teríamos um entendimento bem diferente. E eu só queria lembrar o seguinte, ó, que na época aqui, do Livro dos Espíritos, nessa época aqui, esse tipo de escravização ainda era um costume. O Brasil ainda tinha isso. Eu ia falar isso, né? Naquela época, isso aí deve ter sacudido muita gente, porque o Livro dos Espíritos é de 1865, 57. 57. É isso, 57. 1857. E aqui, a abolição formal foi em 1881, ao fim, né? É. Depois de todos aqueles pedacinhos, agora não tem mais 30 jeito. anos acabou. depois, 30. Isso aí deve ter sido, né? Pegou fogo. Pegou fogo no barquinho, pegou fogo. Daí a gente, vou puxar só um ganchinho rápido assim, né? A gente vê o Alto de Barcelona, quando as obras são tocadas, fogo, jogadas na fogueira. O pessoal vai lá, assa uma batata, nos livros, né? Espírita, aquela coisa toda, toca fogo, porque a própria inteligência dominante da época, religiosamente falando, achava um absurdo. Não é? Eram costumes, era natural, era um hábito, sabe? Sempre foi assim. Então, nessa época que a gente tem que olhar para isso, caramba, eles estão falando desse jeito aqui, porque lá era natural. Não é? E nós olhando, se nós olharmos para os continentes fora da Europa, nossa Senhora, os caras passavam por cima de todo mundo. E com direito, os conquistadores, né? Porque nós vamos catequizar, porque nós vamos evangelizar, nós vamos dar uma alma humana a essa gente. Tá? Então, aqui nesse contexto, a gente tem que olhar para isso. Porque hoje a gente está bem distante, entre aspas, né? E o nosso olhar já progrediu, a lei do progresso já nos fez pensar um pouco mais, mas aqui tem essa história aqui, a gente tem que prestar atenção no contexto da época, tá? Então, vamos lá. Vou repetir. O mal é sempre o mal e todos os argumentos enganosos não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade pelo mal em relação com os meios que o homem dispõe para compreendê-lo. Tá? Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado por violar a lei da natureza. Olha só, existe uma lei maior, certo? A lei da escravidão é uma lei menor, ela é uma lei ordinária, não é uma lei maior, não é uma lei magna. A lei maior diz, todos são iguais perante Deus. Aí vem alguém, uma lei menor, não, peraí, é igual, mas mais ou menos. Entendeu? Mas a maior diz o contrário, então você está infringindo a lei maior. Você está indo contra a lei natural, ou seja, as leis de Deus. E aí você merece ser responsabilizado, como falando aqui em cima. Né? Mas, repetindo, mas nesse caso, como em todos os outros, a culpa é relativa. Olha que interessante. A escravidão, fazendo parte dos costumes de alguns povos, propiciou o homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como algo que lhe parecia natural. De novo, costume. De novo, o contexto da época. Tá? Vamos lá. Mas desde que sua razão se mostrou mais envolvida e, sobretudo, mais esclarecida pelos ensinamentos do cristianismo, o homem compreendeu que o escravo é um ser igual perante Deus. Olha interessante. Vai largando aqui. Assim, não existe mais desculpa que justifique a escravidão. Aí, como disse a Beth ali, o cara bateu forte pra caramba aqui. Imagina no Brasil um negócio desse. O cara ouvir isso. Nossa, não vai dar. Quem é que vai fazer o trabalho? Quem é que vai movimentar essa economia? Não é? A religião católica, né, dizia até que o negro não tinha alma para justificar aliar-se ao poder. Exatamente. E o evangelizar e o catequizar era trazer a alma para essa criatura que não tinha. Sabe? Então,
Tem muita E coisa olha, ainda aqui. levou, depois disso aí já devia estar sendo discutido, ainda levou mais pelo menos 30 anos para a coisa se tornar obrigatória, por assim falar, né? Pois é, Lei humana, porque nós estamos falando a lei divina, essa lei que você colocou ali, né, como é a lei do homem, então a divina, ela é uma lei superior, e aí a gente ainda, né, falando aqui em termos de Brasil, depois de que Kardec né, trouxe a codificação, ainda se levou pelo menos mais 30 anos para que isso se tornasse obrigatório, e foi o que foi, e até hoje, né, sem querer levar sim, muito, né, além sim, essa sim, sim, sim. até hoje a gente vivencia isso de uma maneira, né, difícil Hum, ainda, mas né? muito difícil. É Muito difícil ainda. difícil. Houve progresso, não vamos Ah, sim, não contestar podemos isso. Não, negar não, isso, não, não, claro. não. Não. Mas ainda é muito difícil. A gente, sem falar nisso, a gente encontra outros tipos de trabalho de pessoas escravizadas. Carvão, por exemplo, carvão mineral, que utiliza até criança, menores, que é um absurdo, né? Então, vamos que vamos. Ó, questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas, olha isso, sob dependência das raças mais inteligentes. Quantas raças humanas nós temos? Caramba, bicho, o progresso é uma maravilha que alarga o nosso Graças entendimento. a Deus, a gente não está mais lá. Como assim, cara? As raças humanas. Aí você vai colorindo as pessoas. Meu marido hoje Branco. falou sobre isso, que no formulário da escola perguntou. Isso aí já tem muitos anos, meu filho já está com quase 30, perguntando qual era a raça do meu filho. Meu marido cortou todas as opções, escreveu humana. Eu vou ver o formulário para ele 4 vezes. Aí, na quarta vez, a professora não mandou de novo, porque ela disse assim: não, vou botar aqui qual é a raça que eu acho que é e tal. Seu marido é maluco. Tá Meu vendo? marido não, eu falou para meu filho que meu marido era, que o pai dele era maluco. Eu falei: oi? Como assim? Tá vendo? 30 anos atrás. Olha, olha, Cara, olha. século XXI, É um absurdo isso. sabe? As Graças a Deus pessoas ainda têm dificuldade de sair dessa caixinha, dessa rotulagem, cruel isso. dessa impressão, sabe? O cara não consegue pensar de frente, meu amigo, a raça humana é um só. Não, mas tem que colocar aqui qual é. Eu tenho aqui 4 opções, qual é? É humana. E a pessoa não consegue, não consegue. Entendeu? Ela foi adestrada desse jeito. Ela não consegue quebrar o rótulo, né? Então, veja bem, pergunta. Sim. Não, vou ler a pergunta. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, a desigualdade das aptidões coloca as raças menos evoluídas sob a dependência das mais inteligentes. Entretanto, a missão das raças mais inteligentes é de ajudar as raças mais atrasadas a se elevar. É interessante, eu vou parar, não vou lá. E não a de embrutecê-la ainda mais pela escravidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como as animais de trabalho, dotados de braços e mãos, e se julgavam com o direito de vendê-las como animais de carga. Então, as raças humanas. Então, nós temos aqui evolução paralela. Se tem uma raça mais inteligente, essa raça menos inteligente não é do mesmo ramo. Não pode ser. Porque se fosse do mesmo ramo, era tão inteligente quanto. Então, não merecia ser escravizado. Tá? Então, nós temos aí crescimento e desenvolvimento paralelo. Por exemplo, nós estamos no reino animal, hominal, certo? Então, nós temos o reino nominal, o reino animal. Beleza. O reino nominal é superior por desenvolvimento, por programa, né, ao animal. Perfeito. Tranquilo, são desenvolvimentos paralelos. Agora, a raça humana, as raças humanas mais inteligentes e as menos inteligentes, veio de onde? Veio de Marte, de Vênus. É estranho isso. Entende? É só para a gente sacudir essa poeira aí, levantar tudo e discutir pra caramba. Eu vou na 832, que está estourando o nosso tempo. Que pena. Vamos lá. 832. Existem homens que tratam seus escravos com humanidade. Nossa, que lindo. O patrãozinho é bom. Com humanidade. Que não lhes deixam faltar nada por acreditarem que a liberdade os exporia a privações ainda maiores. O que pensar sobre isso? Resposta.
Eu digo que esses homens cuidam melhor de seus próprios interesses. Olha só que bacana. Egoísta. Eles também dispensam muito cuidado dos seus bois, cavalos, cabras, carneiros, porcos, tudo, milho, galinha, para obter um bom preço no mercado. Não são tão culpados quanto os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de utilizá-los como uma mercadoria, privando do direito de serem livres. Então, o escravizado, ele não é tratado como humano. Lembrou o Norminha muito bem, ele não tem alma. Ele é uma mercadoria. Ele é um animal de trabalho, um animal de força, de carga. Tá? Então, eu estou certo em fazer isso, porque eu sou a raça superior. E eu não posso deixar, por exemplo, meu cachorro domesticado, eu não posso deixar ele solto no mato, porque ele não vai saber se virar. Ele perdeu a sua capacidade de identificar o alimento natural no mato. Eu não posso pegar o meu cavalo, que não é mais selvagem, que andava lá pelas pradarias, deixar ele solto no mato, que ele não vai saber, ele não sabe nem beber água, tadinho. E minha vaquinha, meu boizinho, não pode. E o meu escravo também não. Ele não vai saber se virar, tadinho. Então, eu cuido da melhor maneira possível para que ele não se perca na sua incapacidade de se autogerir, mas, na verdade, eu estou cuidando do meu negócio. Tá certo? Então, é isso aí. A gente reflete desse jeito, lembrando que esse contexto é o contexto kardeciano do século XIX. Hoje a gente já desenvolveu um pouquinho mais, já progrediu um pouquinho mais, e as discussões são mais francas, mais abertas, todo mundo pode falar. Tá certo? É isso, Norminha. Para encerrar, Celso, você poderia fazer, depois dessa maravilhosa exposição que nos sacolejou, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, meu amorzinho. Olha, eu nem queria, mas como chegaram milhares de pedidos aqui pela internet, a gente... Vamos lá, então. Vamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, em agradecimento ao nosso Pai querido, Mestre Jesus, farol de todos nós, em todos os momentos, aos nossos guias, mentores desse grupo, Paulo de Tarso, todos aqueles que se esforçam para trazer para cada um de nós um pouquinho mais de lucidez sobre as nossas certezas, sobre tudo aquilo que a gente traz como se fora certo, como se fora aquilo que deve ser feito e seguido de forma natural, como se fôssemos destinados a isso. Mas lembrando que somos seres em evolução. Todos nós já vivenciamos situações de muita dor, muita dificuldade, muita incompreensão, tudo. Mas a misericórdia divina sempre nos propicia a possibilidade de recomeçar, de fazer diferente, reavaliando os nossos conceitos, nossos pensamentos, as nossas certezas e as nossas verdades. E por isso, pedimos ao nosso Pai querido que nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, os nossos entes queridos, amigos, parentes. Abençoe o nosso planetinha, para que as nossas consciências de liberdade se instalem também nos nossos corações. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos essa grande tarde e noite de estudo dando juntos. Graças a Deus. Graças a Deus.